Oi, gente! Hoje eu quero convidar vocês a renunciarem o mundo. Antes de mais nada, eu quero te convidar. Tu mesmo que ainda não se inscreveu no canal, que nunca compartilhou, nunca deixou um comentário, eu tô te liberando perdão e te convidando a fazer parte dessa comunidade com a gente. Toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo. Hoje já é o 5º episódio dessa série e tu não pode ficar de fora disso. Gente, hoje nós vamos comentar sobre o tanto que é bom se mudar. Sobre o tanto que tem coisas que servem numa casa e que não servem em outra. Esse assunto é forte. Eu não sei se vocês já se mudaram alguma vez na vida de vocês. Eu já me mudei e muito. Já me mudei de estado, já me mudei de casa, já me mudei só no apartamento, já me mudei de andar. Teve uma vez, minha primeira casa, que eu morava com a minha mãe no 7º andar e eu fui morar sozinha no 5º. Super independente. Minha primeira casa foi no mesmo prédio que a minha mãe. Então existem diversas mudanças durante a nossa vida. Mudanças de bairro, mudança de cidade, mudança de estado civil, mudança de país. E eu já me mudei também de país. Eu lembro que foi algo um pouco frustrante quando eu trouxe todo o meu enxoval lá do Japão, todas as minhas KitchenAid, tudo que eu tinha comprado lá. E cheguei na minha cidade e era 220. E eu não podia usar. Sabe o que isso me ensina? Que existem coisas que são para determinadas casas, são coisas que são determinadas para algumas épocas, são coisas que não foram chamadas para viver contigo nesse novo tempo. Assim é quando tu precisa renunciar ao mundo. A partir do momento em que há uma conversão genuína em ti, em que tu não quer mais a mão do Senhor, mas o Senhor das mãos, a partir do momento em que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, tu começa a fazer essa mudança. Tu começa a perceber, de fato, que tem coisas que eram em determinados lugares e que não vão contigo para a próxima estação. Tu começa a entender que o Senhor, Ele faz coisas em ciclos, que existe tempo, que existe ordem, que existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir, o tempo de plantar e o tempo de colher aquilo que foi plantado, o tempo de nascer e o tempo de morrer. A gente começa a perceber que é preciso com que a gente abra mão do velho para que a gente possa viver o novo de Deus. É preciso que a gente pare de querer segurar tudo com as nossas mãos. Mãe vai entender o que é isso. Existe uma gíria entre nós mães, isso aí, a comunidade nossa de mães, que é mãe polvo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas mãe polvo é aquela que tá mexendo a comida aqui, pegando o brinquedo no chão, botando a chupeta na boca, atendendo o celular, pensando no almoço de amanhã e consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A mãe polvo é aquela que, quando chega no médico com o filho, pega o filho, abre o carrinho, fecha o porta-mala, ativa o alarme e tem tanta coisa na mão dela, a mão dela tá tão ocupada que ela não consegue pegar mais nada. Só que tem vezes que a nossa vida está sendo assim. As nossas mãos, elas estão tão ocupadas com tantas coisas que o Senhor está nos chamando para estender a mão, para pegar a mão dele, e a gente ou precisa derrubar o que está na nossa mão, ou a gente precisa reposicionar aquilo que estava em nossa mão, ou a gente vai negar o convite de viver algo sobrenatural com o Senhor. A nossa geração, ela está muito acelerada. Parece que hoje em dia o difícil é parar para assistir um vídeo. Hoje em dia o difícil é tu parar para fazer uma coisa. A tua mente funciona em várias, que enquanto tu tá vendo esse vídeo, já foi a notificação do que tá para acontecer, já despertou um alarme, tu já parou no semáforo, já aconteceram várias coisas, enquanto é apenas uma mensagem de 10 minutos aqui.
E aí, muitas vezes, o Senhor está pedindo a nossa mão para estender para o irmão e a gente está ocupado. A nossa mão está cheia. Muitas vezes o Senhor está pedindo para tu se envolver num projeto, mas eu não posso porque eu estou aqui com a minha mão ocupada com algo que não foi o Senhor que me entregou. Só que chega um tempo na nossa vida em que ou nós vamos renunciar o mundo, ou nós vamos renunciar os nossos próprios desejos, ou nós vamos ter que renunciar aos desejos do Senhor para a nossa vida. Ou nós vamos abrir mão dos nossos sonhos, daquilo que a gente julga como algo prazeroso, como algo de sucesso, para de fato conhecer um sucesso verdadeiro? A Bíblia nos diz que nós precisamos buscar acumular riquezas, que nem a traça e nem a ferrugem corrói, mas que é para a gente acumular essas riquezas no céu, na eternidade. Coisas que vão durar para sempre, vidas que foram transformadas com um olhar, vidas que foram transformadas com um abraço, famílias que foram restauradas em um café da tarde, que tu parou tudo o que estava fazendo para cuidar do Senhor. Às vezes a gente olha e pensa que o nosso problema ele é tão grande, a gente está tão atarefado em cuidar do nosso problema, em matar o nosso gigante, que a gente está dando uma altura para ele que nem era isso tudo. Quando a gente enxerga o nosso problema tão de perto e parece aquelas perseguidoras do problema, a gente não tem tempo de sair e enxergar o nosso gigante de longe e perceber de fato que ele é muito fácil de ser derrubado para Deus. Quando Davi lança aquela pedra e aquele Golias é derrubado, nós percebemos que há uma força que empurra ele de trás para frente. A Bíblia relata que Golias cai para frente, mas a pedra não veio de frente. Só que existe algo poderoso em Davi. Ele diz que não é nem por arma, nem por lança, nem por escudo, nem por nenhuma coisa que colocarem nele que não pertence a ele, que ele vai lutar contra aquele gigante, mas que ele vai lutar com aquele gigante no nome do Deus vivo. Esse é um homem que decidiu largar tudo que tinha nas mãos, tudo que ele achava que seria benéfico para a vida dele. Nós estamos falando de um homem que estava numa guerra, numa luta, que ele poderia ser morto. As nossas lutas muitas vezes não vêm para nos matar, mas para nos forjar. A luta de Davi era para matá-lo. Só que aquela luta que veio para matá-lo, quando Davi colocou isso em total dependência do Senhor, quando ele se desarmou do seu eu e decidiu entregar a luta daquele Deus que era possível de combater aquele gigante, aquela luta não só destruiu o seu adversário, como o exaltou perante todas as pessoas que subjugavam ele, diante de todas aquelas pessoas que menosprezavam ele. Pode ser que hoje tu esteja numa faculdade e que Deus tenha te dado outro direcionamento e que tu tá com medo de largar tudo por conta do Senhor. Ou pode ser que tu esteja há muito tempo fazendo coisas diversas e o Senhor está te chamando para dentro de uma universidade. Pode ser que tu esteja desempregado e o Senhor esteja te chamando para dentro de um emprego, ou pode ser que tu esteja empregado e o Senhor esteja te chamando para dentro da igreja, para dentro da tua casa, para cuidar dos teus filhos, para mudar de país. Eu não sei o que tu está tentando carregar com as tuas mãos no dia de hoje, mas eu sei que a partir do momento em que tu abrir mão de todas as coisas que o mundo tem para te oferecer e colocar a tua vida em total dependência e direção de Deus, Ele vai fazer o extraordinário, assim como Ele fez na minha vida.